e, portanto, a segunda e derradeira parte autora, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, autora da ADI 7688, aqui representado pela jornalista Kátia Brembati, que é a presidente da entidade, vencedora do Prêmio de Jornalismo ESSO e outros tantos, professora, especialista, professora desde 2013. Tranquilizo que a sua foto está ótima, viu, doutora? Que bom, ministro, que bom. Eu acho que protegeram a senhora. Talvez, e o doutor Valfrido não. Gostei desse cenário. É porque foram jornalistas que organizaram. Faz sentido, ministro. Corporativismo não é só na área jurídica. Doutora Kátia, a senhora tem a palavra. Obrigada, ministro. Então, gostaria de começar hoje parabenizando o STF, na pessoa do ministro Flávio Dino, pela realização desta audiência. Embora esta corte seja um espaço para as discussões jurídicas, vou aqui deixá-las ao âmbito do processo para os nossos advogados, Marlon Reis e Rafael Estorilo. Acreditamos que esta audiência é para compreender as diversas dimensões dessa situação, para além das questões jurídicas, embora elas sejam as mais relevantes, obviamente, né? E o primeiro passo é entender por que a ABRAGE está aqui. O Estatuto da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo estabelece entre os nossos pilares a defesa da democracia, do livre exercício do jornalismo investigativo e da liberdade de expressão. Entre suas prioridades estão a defesa da transparência nos negócios públicos e a garantia de livre acesso às informações dos órgãos públicos. A ABRAGE também preside o Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, formado por 33 iniciativas de controle social. Então, a partir do nosso estatuto e das nossas participações, fica muito evidente qual é o envolvimento da ABRAGE com as questões de transparência. Também é importante destacar que essa corte já reconheceu a ABRAGE como amicus curiae e também como autora de ações, como foi o caso do emblemático julgamento que reconheceu, no ano passado, o assédio judicial que afeta jornalistas e tomou medidas para contê-lo. Se estamos todos aqui hoje, é por causa do jornalismo. É importante que fique claro para a sociedade essa parte da importância do jornalismo, né? Jornalistas é que expuseram o tamanho e a capilaridade da situação que aqui debatemos. Foram diversas reportagens por vários profissionais e veículos de comunicação que trouxeram à tona as dimensões do problema. Mesmo com materiais aprofundados e repletos de provas, especialmente desde 2021, pouco foi feito para estancar o problema. Até diria que ele se sofisticou um pouco de 2021 para cá, né? A ABRAGE decidiu, portanto, agir no vácuo, na lacuna de quem deveria atuar para sanear a questão e para trazer ao judiciário o que o jornalismo tão consistentemente mostrou. Não é possível pensar em prescindir do jornalismo, mas muitas vezes as pessoas não notam como as atividades jornalísticas estão diretamente imbricadas em suas vidas, principalmente no que tange à aplicação de recursos públicos. Por exemplo, a imprensa mostra que falta médico em uma unidade de saúde e o problema é resolvido. Quem chega no postinho depois e é atendido pode não saber que a questão foi encaminhada por jornalistas. É preciso que fique claro que a transparência é um caminho sem volta. O Brasil ainda está construindo essa cultura, mas em alguns momentos precisa se instalar, mas que em algum momento vai precisar se instalar no país. E um exemplo aqui é a execução orçamentária. Reportagens em profusão já mostraram que esse instrumento deveria ser técnico e virou objeto de barganha política. Além de permitir que dinheiro público seja distribuído exclusivamente por interesses político-eleitorais, sem critérios técnicos e com dificuldade flagrante de fiscalização, isso gera uma disparidade de forças entre quem já ocupa cargo eletivo e quem tenta disputar com quem usa uma fatia considerável do orçamento público. Nesse sentido, 2 pontos principais afetam diretamente o jornalismo. Primeiro, já citado e mais evidente, que é a defesa da transparência. O segundo, que gostaria de apontar aqui, é como o atual cenário impacta ou até impede que se cumpra o dever jornalístico de informar e o direito de ser informado. É preciso destacar aqui que jornalistas têm, tanto pelo seu código de ética como por outros instrumentos, o dever de informar. E quando não conseguem fazer isso,
deixam de conseguir atuar com a sua plenitude. No atual cenário das emendas parlamentares, vivemos um verdadeiro rastreie-me se for capaz. Espera-se que essa situação seja aqui resolvida, de alguma forma encaminhada à solução. É também importante dizer que o jornalismo não julga, informa. No caso das emendas parlamentares, fornece dados para o debate público e bem informado, e no caso aqui exposto, apresenta insumos para o judiciário. Essa é a contribuição que pretendemos dar. É importante dizer, então, portanto, o que nos motivou, por que estamos aqui, o que levou a ingressar com uma ADI, né, essa lacuna que eu mencionei. É importante destacar quantas reportagens e quantos casos já mostraram os problemas e, mesmo assim, pouco ou, em algumas situações, nada foi feito. Não estamos aqui falando da atuação do judiciário, obviamente, né? E é muito importante destacar essa questão da peça orçamentária que permite, ou melhor, a execução orçamentária que nesse momento permite essa discricionariedade que tanto dificulta o rastreamento do dinheiro público, quanto também fica evidente a falta de transparência nesse processo e deixa as questões técnicas de lado para deixar em primeiro plano os interesses políticos. A minha participação é bastante breve, porque, como disse, a parte jurídica está muito fundamentada no nosso entendimento na ação que propusemos e que foi acatada pelo Judiciário com tanta celeridade. E gostaríamos aqui de esperar que essa audiência pública forneça o debate para além do mundo jurídico, debate da dimensão social que esse problema tem trazido para o Brasil. O senhor mencionou de forma muito precisa o valor, estima-se 50 bilhões, já podemos falar em 100 bilhões, como o senhor falou, com essa replicação nos estados e municípios. Se os jornalistas que estão muito atentos ao orçamento federal não estão conseguindo rastrear esse dinheiro, imaginamos que os profissionais que atuam em estados e municípios terão ainda mais dificuldade para conseguir acompanhar esse dinheiro. Então, gostaríamos de destacar aqui a necessidade de enfrentar a transparência como um caminho sem volta e essa questão de como fiscalizar esse dinheiro, né, de como seria possível fazer um encaminhamento para que a aplicação seja correta, técnica e rastreável. Neste momento, ela não é e mostra muito claramente quais são essas consequências. Essa é a contribuição que o jornalismo gostaria de dar a esse debate. Muito obrigada. Eu agradeço a senhora e, como disse no começo, doutora Kátia, nós aqui no Supremo, por uma tradição jurisprudencial, prestigiamos muito fortemente a liberdade de imprensa e reconhecemos esse papel do jornalismo profissional e abrangendo aquilo que alguns chamam de jornalismo comercial, outros chamam também de imprensa alternativa, na verdade o jornalismo profissional de um modo geral, como curadores, produtores e curadores da boa informação. Eu agradeço a senhora e também, claro, aos seus colegas. Como disse, nós vamos ouvir